Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara e pela TV Câmara Bauru. Hoje nós vamos conversar sobre Previdência. Se você está preocupado com a reforma que está em andamento no Congresso Nacional, você tem que ouvir esta nossa conversa para que você tenha ideia sobre uma palavrinha-chave: cálculo atuarial. O que afinal é essa questão que discute despesas e receitas ao longo do tempo, daquilo que você recolhe e que o seu patrão também recolhe. Isso vale também um raciocínio paralelo para o setor privado, para entender se haverá despesas ou receitas suficientes no tempo para sustentar as suas aposentadorias e pensões. O Luiz Kogut foi contratado pela Fundação de Previdência, que tem um regime próprio na Funprev aqui em Bauru, e vem realizando esses cálculos para poder fazer o panorama aqui do município. Luiz, muito obrigado pelo seu retorno aqui conosco na rádio e na TV Câmara. Tá. Bom dia, à disposição. Qual é o dado, para ir direto no ponto, sobre a atualização do cálculo atuarial sobre despesas e receitas projetadas no tempo da Funprev neste momento, Luiz? Bem, em relação ao que a gente avaliou no ano passado, há uma estabilidade nos resultados, né? Ou seja, a gente fechou com um pequeno superávit atuarial, né? Que significa que as receitas projetadas, né? E mais o que já há de patrimônio constituído na Funprev é suficiente para pagar as despesas projetadas, tá? Então, além do regime ter um equilíbrio financeiro, que ele está arrecadando mais do que ele está pagando em benefícios correntes, né? Ele também tem equilíbrio atuarial, que é essa projeção de receitas e despesas futuras. Numa projeção mais anterior, de algum tempo, essas despesas e receitas iam se encontrar numa determinada data no tempo. Qual é essa projeção para a gente entender o caixa aqui ao longo dos próximos períodos? Hoje em dia, né, se você avaliar quanto que se arrecada de contribuição apenas, né, você já tem um certo equilíbrio com a despesa. Ocorre que o plano tem outras receitas, né? Ele tem aproximadamente 500 milhões de reais de investimentos, né, que geram um bom montante de receitas financeiras. Ele recebe compensação previdenciária do INSS, que é uma receita importante também. Então, hoje, o superávit financeiro, ele já depende um pouco dessas receitas adicionais, né? Então, se você comparar os 33% que é a arrecadação de contribuição, da contribuição do servidor, que é 11, e do município, que é 22, é aproximadamente a despesa que se paga com o benefício. Mas como o plano constituiu esse caixa e tem essas outras receitas, ele tem tido superávit financeiro, né? Isso significa também dizer que é fundamental a boa política de investimentos, de aplicações, para que o caixa continue consolidado, forte no tempo? Isso, você vê. No exercício passado, até a gente vai ter na audiência pública uma explanação específica sobre o retorno dos investimentos no último exercício, para uma meta, que é a meta que se espera dentro da avaliação atuarial de 12% aproximadamente. A Funprev teve um rendimento em 2016 de 17%. Então ela mais que excedeu, né? Atingiu a meta e conseguiu um superávit de 5%. Então é importante que as pessoas entendam que um regime previdenciário tendo patrimônio, ele se financia de uma forma mais simples, né? Pense, todo esse recurso que foi gerado com as aplicações financeiras, que foi 17% de um patrimônio de aproximadamente 450 milhões que tinha no início de 2016, e nós estamos falando aí de algo como 70, 80 milhões de reais, que foi o rendimento financeiro, serão usados para pagar benefício futuro, mas não é decorrente nem da contribuição do servidor, nem da prefeitura. Então, uma parte significativa dos benefícios do Funprev hoje está sendo paga só com o rendimento do patrimônio já constituído. Então, ter uma boa rentabilidade é indispensável para que essa expectativa de equilíbrio se consolide ao longo do tempo, né? Para você que está em outros regimes de previdência, inclusive o privado, eu posso estar tentando fazer o raciocínio com você aqui, ia fazer um paralelo com o Luiz. O caixa da Previdência Geral, quando se discute déficit agora no Congresso, por exemplo, tem uma série de receitas que não ficam no caixa. Eu estou usando esse raciocínio para dizer que tudo aquilo que rende de recursos e que entra no caixa do fundo próprio de previdência do município é carimbado, como a gente diz no fundo. Exatamente. Existe aquela polêmica lá do regime geral do INSS que algumas entidades dizem que não há déficit, o governo afirma que há déficit. Então é uma situação que deveria ser melhor explicada para a população entender, né? Mas o importante é o seguinte: o modelo de financiamento do regime geral, ele é por repartição, ou seja, ele arrecada
contribuições e outras receitas e paga os benefícios. Ele não forma um caixa para pagar no futuro. Então, ao longo das décadas, quando a contribuição do regime geral foi excedente aos benefícios que eram pagos na época, esse excedente foi usado pelo governo para outros fins. Tá? Então não cabe a gente julgar nesse momento para que foi usado, mas não foi reservado para esse objetivo de pagar benefícios no futuro. Então agora que existe um desequilíbrio, e é evidente que existe um desequilíbrio, é necessário fazer algum ajuste para que esse modelo se sustente ao longo do tempo, tá? Agora, no caso dos regimes próprios, em específico aqui de Bauru, todo o excedente financeiro que foi formado ao longo dos anos, ele está disponível no caixa do Funprev para pagar os benefícios futuros. Tá, eu sei que é só um parêntese, mas o fato do presidente Michel Temer ter recuado, de certa forma, na proposta original e ter deixado que os fundos próprios de municípios e estados fiquem de fora foi uma boa medida para a situação local aqui? Eu exatamente não sei como que isso vai acontecer, né? Porque nós, historicamente, nos regimes próprios, nós sempre seguimos as regras constitucionais. Então, há uma solidez jurídica nisso, de dizer, o servidor de Bauru, o servidor de São Paulo, de qualquer município, de estado, da União, se aposenta pela mesma regra. E essa regra está consolidada no texto constitucional. No momento em que o governo sinaliza dizendo que cada ente vai poder regular a sua previdência, eu tenho um pouco de receio se isso não vai gerar uma insegurança jurídica, né? Uma vez que você tinha uma regra para todos, se você for ter uma regra diferente em Bauru do que em Marília, do que em São Paulo, se isso não vai gerar uma controvérsia jurídica para isso. Mas é uma especulação. Eu não sei até que ponto que os regimes estaduais e municipais terão independência para fazer esses ajustes, né? Do ponto de vista de caixa, que é o nosso prato principal aqui na conversa de hoje, estamos num bom caminho. Isso. Então, mantidas as premissas que são utilizadas no cálculo, então, uma coisa importantíssima para as pessoas entenderem é que o município ele tem que manter um ritmo de contratações. Então, se vocês observarem na minha avaliação, quando eu apresentar lá os números corretos, você vê que nos últimos 11 anos, todos os exercícios, o município tem mais servidores ativos do que no exercício anterior. Porque está expandindo os serviços públicos, melhorando as condições de trabalho e tal. Então, isso é importante, porque se o município tiver uma dificuldade financeira, que ele, por exemplo, não tenha condições de estar repondo a massa de servidores, isso vai ter um impacto negativo na Previdência. Então, esse é um fator. Um outro fator que é importante é a questão do momento da aposentadoria. Então, nós temos, em todos os regimes tem essa característica, um grupo de servidores que está postergando o momento da aposentadoria. Chamados iminentes. Os iminentes, né? Então, para aqueles que não são da área pública vão achar estranha essa palavra, mas existe no serviço público o chamado abono de permanência. Então, o servidor tem idade, tem tempo para se aposentar, mas voluntariamente opta em continuar trabalhando, certo? Então, ele requer o abono de permanência, que é um abono no valor da contribuição que ele faz. Então, ele contribui 11%. E a prefeitura dá um abono de 11% equivalente a esse valor para ele. E ele continua trabalhando. Esse servidor é aquele que é mais, digamos, favorável para o plano, porque além de ele não estar recebendo o benefício que ele teria direito, ele continua contribuindo, né? Então, esses momentos de reforma, de certa forma, trazem uma insegurança para as pessoas, e bastante dessas pessoas que são iminentes têm a tendência de pensar assim, não, eu vou me aposentar para garantir o meu benefício. Eventualmente ele pode mudar e eu não vou ter mais direito. Então, o fato de você ter um estoque de iminentes que continuam a contribuir sem exercer o direito que ele tem à aposentadoria também é favorável para o resultado. E também as questões relativas à perícia médica, para benefícios por invalidez e tal. Então, essa gestão continuando funcionando bem como ela está funcionando bem agora é primordial para o fundo se manter equilibrado ao longo do tempo. Na questão dos iminentes, o reflexo natural de raciocínio para aqueles que nos acompanham, mesmo quem esteja fora do regime próprio, outros demais trabalhadores do regime geral do INSS, tem o patamar hoje em discussão do tal dos 50 anos de idade. Muitos, um contingente pelo menos significativo de brasileiros que foram de gerações que começaram a trabalhar muito cedo, tem um volume, portanto, de tempo de contribuição bastante significativo, embora não ainda, ou muito próximo dos 35, mas não atingiram a questão da idade. E um outro volume que o senhor já mencionou, que já tem os 50 anos e prefere hoje, na dúvida, se antecipar ou apressadamente deixar o sistema. Ele acaba pressionado a
pela mídia, pelas informações que ele recebe, a exercer o direito dele. Mas a questão da chamada regra de transição, né, que você está levantando, a questão, quem tem homens mais de 50 anos e mulheres mais de 45, é um dos pontos que há quase um consenso, né, entre os especialistas e os políticos que deve ser alterado. Porque do jeito que ela está escrita dentro da PEC 287, que ela é a PEC da reforma da Previdência, poderia criar uma injustiça muito grande, né? Então, você ter uma pessoa que a PEC foi aprovada hoje, transformada em lei, e ele vai completar 50 anos daqui a um mês. Por causa de um mês, ele vai talvez contribuir mais 10 anos. O que seja um ano, né? O que seja um ano, né? Então, a tendência é que seja feita uma regra de transição gradual, abrangendo mais pessoas, né? Pessoas mais jovens, lá com 35, 30 anos, né? Que entrariam nessa regra. E no Brasil tem essa característica, tem aqueles que começam a trabalhar muito cedo e contribuem regularmente, né, ao longo da vida dele. Tem aqueles que contribuem espaçadamente, que é uma boa porção da nossa população, por causa de empregos informais, ele acaba ficando tempo sem contribuir, e são a maioria dos que acabam se aposentando por idade, né, esperam completar a idade para se aposentar. E tem aquelas pessoas que, por uma questão pessoal ou por ter feito faculdade e tal, começam a contribuir muito tarde. Tá? Então, todas essas populações que são separadas, né, são diferentes, elas acabam entrando no mesmo modelo. E nós temos que construir um modelo de previdência que seja justo para todos eles. Para aquele que começou cedo e sempre contribuiu, para aquele que teve contribuições esporádicas ao longo da vida e aquele que começou mais tarde. Tá? Então, é preciso construir um modelo que atenda a todas essas pessoas e que seja justo para todas essas pessoas. E é um desafio, realmente, você conseguir fazer isso, né? Luiz Cogutto, muito obrigado. Você que é servidor público aqui de Bauru, em particular, da gestão direta ou indireta, a audiência pública a que se referiu o professor está disponível na página da TV Câmara no YouTube. É só digitar lá TV Câmara Bauru. Em vídeos você vai poder acompanhar toda a explanação com todos os cálculos e projeções das questões financeiras e faixa etária, enfim, sobre o modelo e a atual situação do cálculo atuarial atualizada por Luiz Cogutto, junto à Funprev de Bauru. Muito obrigado. Sempre à disposição. Obrigado, eu sou Nelson Gonçalves e conversei sobre cálculo atuarial previdenciário do regime próprio de previdência da Funprev aqui de Bauru pela TV e pela Rádio Câmara. Até o nosso próximo encontro.